Aí você pega o déficit nominal do governo Lula, tá no mesmo patamar do déficit que a gente teve na pandemia, né? E eu queria saber, pegando essa parte, o governo ele não parece que vai corrigir essa estrutura de gastar mais do que arrecada, pelo menos não cortando gasto. Ele está tentando aumentar a arrecadação. Só que é cada vez mais difícil aumentar a arrecadação, porque vai tendo um limite, né? O pessoal vai começando a ficar informal, vai deixando de fazer as coisas. Olha, Bruno, eu concordo em parte que é cada vez mais difícil aumentar a arrecadação e a prova do pudim são os números de arrecadação que a gente tem tido. Tá aumentando. Eu acho que, em tese, é cada vez mais difícil. Na prática, o que se prova é, cara, os caras sempre dão um jeito. O que é bom e é péssimo, porque, na verdade, isso resolve o problema de solvência, mas, por outro lado, é mais uma coisa que garante que o Brasil não vai voar alto. Porque quanto mais o setor público representar, ou quanto mais dinheiro ele tira do bolso das pessoas e das empresas, menos o Brasil vai crescer. É tão simples quanto isso. Então, o efeito prático disso aqui é, de novo, é mais uma coisa. Vamos explodir? Não, não vamos. Mas a mediocridade está garantida. Você não vai voar com esse tipo de política. E eu acho que é esse, para mim, o fator que, diga-se de passagem, está faltando na discussão. Porque quando as pessoas estão muito focadas na solvência, tá faltando discutir que, tá bom, gente, não, o problema de solvência não é tão grave quanto está sendo colocado. Acho que, de novo, prova do pudim é que a Moody's acabou de melhorar a perspectiva da classificação de rating brasileiro. Mas você não acha que isso é um pouco atrasado, essas agências de risco? Eu digo isso porque se a gente pega um gráfico da Bolsa Brasileira em dólares, pega lá o EWZ, qualquer um que está em casa pode entrar no Yahoo Finance e abrir lá o gráfico do EWZ, vai ver uma subida muito forte em 2008, aí veio lá a capa da The Economist, o Cristo decolando, Brasil ganhando grau de investimento e estava no topo. Aí logo depois caiu e nunca mais retornamos àquele patamar. Estamos 70% abaixo. Você não acha que agora a gente pode estar vendo a reedição disso? Uma elevação de nota de maneira atrasada, enquanto agora a gente está voltando a piorar por conta de descontrole fiscal e também, como você disse, uma economia crescendo menos com impostos? Aí é que tá, é que eu acho que não está voltando a piorar. De novo, precisa lembrar o que é classificação de risco. Ela é uma classificação de risco que determina a nossa capacidade de solvência. Em relação a isso, a gente não está piorando pelo seguinte. Então, pontos que você chamou a atenção. A dívida cresceu, porque além do déficit primário, a gente tinha um juro muito alto. O juro andou caindo e, pessoalmente, eu acredito que vai cair mais. Curto prazo está mais complicado, porque o cenário externo piorou. As declarações do Lula em relação à parte fiscal não ajudam em nada, então atrapalha muito o trabalho do Banco Central. Agora, eu acho que a taxa de juro real brasileira ainda está alta demais. Então, o que significa isso? Eu acho que a inflação, coisa que, aliás, já continua acontecendo, apesar de todos os problemas, a inflação vem sistematicamente sendo menor do que a expectativa de mercado. Isso continuando, pode ser que o Banco Central, no curto prazo, reduza o ritmo, caia menos, mas ele vai cair mais lá para frente. O fato é, juro real caindo, você reduz o impacto sobre a dívida pública. Segundo, a gente está tendo mais crescimento econômico. Então, o que determina a dinâmica de dívida? Tamanho inicial da dívida vezes a taxa de juro real menos o crescimento econômico. Quanto maior o crescimento econômico e menor a taxa de juro real, você resolve o problema de perspectiva do que é a dinâmica de médio e de longo prazo da dívida. Então, eu não vejo, apesar destes problemas, uma dinâmica de dívida que é insustentável. Eu não acho que isso vai acontecer. Salvo o governo chutar o pau da barraca de uma medida que os gastos explodam e a arrecadação não acompanhe. Essa parte que eu não vejo acontecendo. Acho que a gente continua tendo gastos crescentes, mas a arrecadação segura o suficiente para isso não explodir. Então, acho que esse é o ponto fundamental. Eu fiz essas perguntas, mas eu concordo com você nesse ponto. Acho até que isso é quase uma maldição dos emergentes, Perfeito. Entre eles o Brasil. Perfeito. Porque o fato é que a gente elege um presidente e boa parte das pessoas dão o mérito ou demérito para tudo que acontece ao presidente. Não, o dólar caiu, sei lá, porque o juro aumentou, porque o presidente do Banco Central e o Copom subiram o juro. Não, isso é mérito do presidente. Mas agora a inflação está aumentando porque teve guerra que subiu o preço do petróleo que vai impactar a inflação. Não, isso é demérito do presidente. Sendo que, na verdade, ele é muito mais refém. Lógico que ele tem poder, mas ele é muito refém do que acontece na conjuntura internacional. Então, se a gente pega um péssimo governante com uma conjuntura boa, ele vai sair para a história como um ótimo governante. Bom, se a gente pega uma conjuntura ruim, é mais difícil ele conseguir se destacar. Bruno, essa é uma das razões pelas quais o Lula voltou ao poder. Porque isso aconteceu nos 2 primeiros mandatos dele. Pegou uma conjuntura maravilhosa. O fato é que a vida de boa parte dos brasileiros melhorou
E erroneamente eles acham que foi porque o Lula deve ter feito tudo certo. Que não foi o que aconteceu, mas é a leitura. E isso, enfim, somado a uma dinâmica que é a coisa, para ser franco, que eu acho mais maluca do mundo, que é Bolsonaro só foi presidente porque o Lula fez tudo o que fez. Senão o Bolsonaro nunca teria se tornado presidente do Brasil. A chance dele era zero, ele era um político de quinta categoria no Rio de Janeiro. Por sua vez, Lula só foi presidente porque a gente teve Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro não tivesse feito um monte das coisas que fez, e particularmente matado a Lava Jato, a chance do... Aliás, o Lula estava preso, não ia ter como dizer... Enfim, então a gente entrou numa dinâmica que eu acho que é maluca entre esses dois, que, enfim, que é uma das coisas que, para ser franco, mais me entristece. A gente precisa sair desse negócio, é uma das coisas que eu espero, que a gente tenha, que particularmente essa polarização entre os dois, dado que o Bolsonaro não vai poder participar da próxima eleição, e eu acho que a gente tem outros candidatos à direita muito melhores do que o Bolsonaro. Ele vai participar? Hã?